Nós estamos a falar de uma guerra que envolveu partidos políticos, a luta do poder, ou seja, daquele que poderia tomar para governar este país. Estamos a falar de uma guerra que alarmou muitas e milhares de vidas. É essa guerra que nós vamos falar neste vídeo. Com um pé no Congo, o exército angolano tem agora uma base na retaguarda do inimigo. A UNITA não pode mais contar com a segurança que o território congolês já lhe proporcionou nos tempos do falecido Mobutu. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. O meu nome é João Manuel. Neste vídeo nós vamos lhe apresentar as causas, ou seja, o que está por detrás daquilo que provocou a guerra civil em Angola. Portanto, se não és inscrito, já te convido a se inscrever no canal. É muito simples. Basta apenas clicar no botão abaixo deste vídeo e inscrever-se. Ativa o sininho para o YouTube te notificar assim que houver o próximo vídeo no canal. E acima de tudo, para ter em primeira mão as novidades do canal. Obrigado. Guerra civil e a intervenção estrangeira marcaram profundamente a sociedade angolana nas últimas décadas. Em 1975, após a independência, os três movimentos independentistas angolanos, FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, UNITA e o MPLA, formaram uma frente comum e assinaram com a representação portuguesa os acordos de Alvor, que previam a participação de todos eles no governo do país. Subscritores dos Acordos de Alvor, rubricados no dia 15 de janeiro de 1975, puseram-se de acordo de que Cabinda seria parte integrante do território da Angola independente. Devido à existência de rivalidades políticas, não se verificou um entendimento entre as três forças angolanas. Em março de 1976, registraram-se violentos confrontos entre o MPLA e FNLA, que marcaram o início de uma guerra longa e sangrenta. Antes da independência, com esses três partidos, com esses três movimentos, que depois se tornaram em partidos, e naturalmente que, por alguma razão, eles nunca se entenderam antes da independência, quando era mais fácil. Contra um inimigo comum, normalmente as pessoas juntam-se. As duas organizações procuraram apoios no exterior. A FNLA simbolizava anticomunismo contra a expansão da Rússia e o MPLA a luta contra o capitalismo. O MPLA passou a controlar Luanda com o apoio de Cuba e da União Soviética. A FNLA contou com a ajuda do Zaire, da China e de alguns países ocidentais, enquanto a UNITA foi auxiliada pela África do Sul e pelos Estados Unidos da América. Entretanto, a UNITA e a FNLA formaram uma frente comum para lutar contra o MPLA. E Portugal foi afastado da condução do processo político de transição de Angola, não conseguindo impedir a internacionalização do conflito. E não foi possível. Portugal, no momento em que teve que passar o testemunho, entendeu que poderia haver um acordo tripartido com eleições para dirimir esse problema. Mas mesmo aí, os três não se entenderam. O Kissinger, o então secretário de Estado norte-americano, analisava os acontecimentos em Angola como um prolongamento da Guerra Fria. Em 1984, a FNLA rendeu-se ao governo, o mesmo não acontecendo com a UNITA, que, liderada por Jonas Savimbi, continua sua luta contra o regime de José Duarte dos Santos. O ano de 1988 trouxe alguma esperança para o povo angolano. Surgiram então várias iniciativas para a paz. Vamos fazer com que eles vivam aqui em paz. As propostas de governos não foram, no entanto, do agrado da UNITA, que, como resposta, intensificou a luta, persistindo na reivindicação de integrar um governo de transição com o MPLA como um prelúdio para a instituição de regime multipartidário e para a realização de eleições livres. A 24 de junho de 1989, na sequência de uma conferência realizada em Zaire,
onde participaram José Eduardo dos Santos, Jonas Savimbi e um conjunto de 18 chefes de Estados africanos, foi acordado um cessar-fogo. Mas este acordo teve interpretações diferentes para as duas partes em conflito. Do entendimento que acabamos de assinar hoje e, ao mesmo tempo, analisar a situação do país em geral, passamos em revista várias questões de interesse comum. Em agosto, Savimbi anunciou o recomeço das hostilidades. Mais tarde, seria a UNITA a apresentar uma série de propostas, entre as quais a criação de uma força de paz para a fiscalização do cessar-fogo e o reinício das negociações com o governo de Luanda. Depois de sucessivas rondas de negociações, primeiro apenas com a presença de Portugal e mais tarde com observadores norte-americanos e soviéticos, a 31 de maio de 1991, em Lisboa, e com a presença do primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva, foram formalmente assinados pelo presidente angolano e pelo presidente da UNITA os acordos de paz para Angola, conhecidos por acordos de Bicesse. Mais uma vez, em finais de 1991, a implantação dos acordos estava longe de se considerar satisfatória a nível político e militar. Com o desanuviamento das relações leste-oeste e depois de uma guerra sangrenta de 16 anos, foram finalmente realizadas eleições livres e multipartidárias em setembro de 1992, com a mediação das Nações Unidas, que fez deslocar para o terreno uma missão de verificação e fiscalização das eleições. O MPLA foi o vencedor oficial. A segunda força política mais votada, a UNITA, recusou-se a aceitar os resultados. Angola voltou a mergulhar na guerra civil até a assinatura do Protocolo de Lusaka, cessar-fogo, em novembro de 1994. Este protocolo iria ser muitas vezes violado em certas zonas, mas sem haver um retorno à guerra civil generalizada. A situação política e militar no país está ainda por normalizar, havendo pressões por parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas sobre a UNITA, no sentido de obrigar esta organização a proceder ao acantonamento dos seus soldados. O conflito fez muitos milhares de mortos e cerca de 1 milhão de refugiados dispersos por várias regiões dos países vizinhos, ao mesmo tempo que arruinou a economia angolana. Angola viveu década de sua história em guerra de 1961 a 1974 contra o poder colonial português e a partir de 1975 uma guerra civil. Em 2002 a guerra civil chegou ao fim. No dia 4 de abril de 2002 foi assinado o Acordo de Paz entre o governo do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. De todos os angolanos que são, em definitivo, os verdadeiros vencedores desta guerra que hoje, por este ato, damos por terminada. Por conquistas em vários domínios. Hoje, o sinónimo de paz é estabilidade, a reconstrução, trabalho e realização. Pela conquista da paz, enaltecemos o espírito de tolerância, do respeito mútuo e da prosperidade, exaltando os valores do amor pela pátria e fortalecendo a paz definitiva e de reconciliação.